A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, uma alegria poder mais uma vez compartilhar da sua companhia para juntos meditarmos mais uma vez na santa e poderosa palavra de Deus. Hoje eu vou fazer aqui um comentário da lição número 11 da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, lição do dia 16 de dezembro de 2018. O assunto é este: despertemos para a vinda do grande rei. Textuário desta lição, Mateus 24, 42, diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A verdade prática: Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, que é a famosa passagem a respeito das 10 virgens. O comentário da nossa revista está dividido no ponto 1, interpretando a parábola das 10 virgens. Temos também o ponto 2, o arrebatamento da igreja é iminente. E o ponto 3, uma vida cheia do Espírito de santidade. A parábola das 10 virgens, sem dúvida, é uma das mais conhecidas do povo de Deus, daqueles que estudam a palavra de Deus, frequentam os cultos. E é interessante que o próprio comentarista fala aqui que antigamente, tempos atrás, essa parábola era até mais enfatizada nos cultos. E ultimamente, o que nós realmente constatamos é que pouco se tem falado com relação a essa parábola. Mais uma vez, essa parábola Jesus conta para assemelhar o reino de Deus. Por isso que o evangelista Mateus, no verso 1, está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E por aí Jesus continua contando a parábola. Então é uma parábola com relação ao reino de Deus. Temos que pensar nela, portanto, com ênfase no reino de Deus, ou reino dos céus, que é a mesma coisa. Tanto o reino de Deus quanto o reino dos céus significa, biblicamente, a mesma coisa. Nesta parábola, nós temos então duas classes de virgens, as prudentes e as loucas, e elas se destacam justamente pelo fato de que as prudentes levaram azeite, reserva, e as loucas não tinham azeite suficiente para o encontro com o noivo. E o desfecho é que, quando o noivo chegou, as 5 prudentes entraram com ele para as bodas e as 5 loucas tinham ido comprar azeite, e quando retornaram a porta já estava fechada e elas então não puderam entrar. Quando pediram para entrar, bateram na porta, suplicando que entrassem, a resposta do Senhor, do noivo, no verso 12, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E concluindo a parábola, Jesus disse no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a ênfase desta parábola é com relação a estar preparado para a vinda do nosso Senhor. É por isso que o ponto 2 fala sobre o arrebatamento da igreja é iminente. O povo de Deus em todos os tempos esperaram a volta do Senhor e a nossa geração não pode ser diferente. Temos que tomar muito cuidado para não nos envolvermos com as glutonarias e bebedices deste mundo. Claro que eu estou usando as palavras glutonaria e bebedice, não essencialmente do ponto de vista físico,
mas estou falando dos prazeres deste mundo. Devemos tomar muito cuidado para não sermos envolvidos com os conceitos deste mundo, as ideologias malignas deste mundo, os prazeres e as paixões deste mundo, de tal maneira que nos tornemos pessoas mundanas e deixemos a vigilância espiritual e assim estarmos preparados para aquele glorioso dia da volta do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. E para isso é necessário, claro, uma vida cheia do Espírito Santo e de santidade. É assim que devemos estar preparados. Então, considerando esta parábola das 10 virgens, e como nós aqui enfatizamos, a palavra de Jesus foi com relação que essa parábola é uma representação, uma significação, uma figura, uma linguagem metafórica com relação ao reino de Deus. Só que o reino de Deus no sentido escatológico. Nós temos na Bíblia claramente o ensino de que o reino de Deus ele é tanto presente no momento, quanto ele há de se estabelecer no futuro, quando o próprio rei voltar. Jesus mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós deveríamos pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse sentido escatológico da volta do Senhor Jesus, o estabelecimento do reino de Deus na terra de forma literal, nós estamos aguardando. Todavia, a Bíblia nos ensina também que o reino de Deus ele já existe, ele já está entre nós. O próprio Jesus disse a Pedro: eu dar-te-ei as chaves do reino, que ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra será desligado nos céus, isso referindo-se à sua igreja, as chaves do reino. Então o reino de Deus aqui já está, lá em Romanos capítulo 14, verso 17, o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo e paz, ou justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus já é uma coisa real e presente na vida daqueles que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pelo seu Espírito, o seu reino já está em nossas vidas. No sentido presente do reino de Deus, nós temos o registro de Mateus, capítulo 12, verso de número 28, que eu vou ler agora. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Está escrito: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, pelo poder do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo aqui, ele disse que o reino de Deus já havia chegado pela ação poderosa do Espírito Santo. Também Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, está escrito: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, nós temos esses dois aspectos do reino de Deus. O reino de Deus já entre nós, no sentido do Espírito Santo, onde Cristo reina, a manifestação dele aqui de forma espiritual, na vida do salvo, na vida da igreja, na vida daqueles que amam o Senhor e têm a Jesus como seu Salvador e Senhor. Deus já reina em nossas vidas no sentido espiritual. Então esse é o princípio. Agora, o sentido escatológico do reino, nós também temos. Tanto essa parábola de Jesus das 10 virgens mostra isso, mas um outro texto também seria Lucas capítulo 21, que enfatiza também esse sentido escatológico
do reino de Deus. Lucas 21 e 29, que nos diz: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto, ou seja, está para vir, está para chegar. Então, esse sentido escatológico faz parte da nossa esperança e nós estamos nos preparando e devemos estar preparados para quando isso acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo, que vai então desencadear os eventos futuros escatológicos com o reino de Deus sendo estabelecido por fim na face desta terra. Um outro texto interessante com relação ao reino de Deus, Mateus capítulo 5, verso de número 20, que nos diz: Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essas palavras de Jesus Cristo, ditas ali para as pessoas por ocasião do Sermão do Monte. Muito forte essas palavras de Jesus, porque os escribas e fariseus, principalmente os fariseus, eram tidos como santos, como a própria palavra fariseu significa aquele que é separado, aquele que era minucioso no cumprimento, ou pelo menos na aparência do cumprimento das leis. E Jesus diz aos seus ouvintes, ou disse aos seus ouvintes ali naquele dia, que a justiça deles deveria exceder a dos escribas e fariseus, caso contrário, não teriam condição nenhuma de entrar no reino de Deus. E olhando comparando esse texto, a questão de entrar no reino de Deus, que está vinculado com essa parábola das 10 virgens, que é o fato do noivo ter chegado e elas terem entrado para as bodas com ele, fechou-se a porta, então elas entraram. Isso aqui é uma figura de entrar no reino de Deus. E Jesus está enfatizando a justiça que é necessária para que se entre no reino de Deus. E a própria lição, a parábola das 10 virgens, mostra aqui no capítulo 25, verso 3, que é o texto bíblico em classe, vai dizer que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha aí, elas já estavam descuidadas, elas não atentaram para o tempo, estavam descuidadas, despreparadas, negligentes. Não levaram azeite consigo. O versículo 8 diz: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, estavam numa situação terrível, não estavam preparadas, tinham consciência disso, tiveram tempo suficiente para se preparar, mas não se prepararam e na última hora quiseram resolver daquela maneira, mas as prudentes não tiveram como ajudar. Aí no verso 10, diz que quando elas foram comprar o azeite, o esposo chegou e fechou-se a porta. Esse aqui é um dos textos tristes das Escrituras Sagradas, porque mostra que um dia a porta vai se fechar. Vai se fechar. Essa porta gloriosa que está aberta, esse tempo maravilhoso, tempo bendito da salvação, como o próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, quando ele diz que o tempo é agora, o tempo oportuno, agora é o tempo da salvação, a porta aberta que nós temos aí diante de nós para tanto pregar o evangelho àqueles que são salvos, quanto para entrar pela porta do evangelho aqueles que têm a oportunidade. Aí está, a porta aberta, a oportunidade aberta. Assim como a porta da arca no tempo de Noé permaneceu aberta o tempo todo, até o momento em que Deus fechou a porta, com a família de Noé lá dentro. Então aqui nós temos as 5 virgens dentro do local, do aposento, onde estaria sendo celebrado, ou estava sendo celebrado as bodas, e do lado de fora
as outras virgens desesperadas querendo entrar. E ali, essa expressão fechou-se a porta, faz-nos pensar na arca, quando Deus manda Noé e sua família entrar e fecha a porta. Deus um dia fechará a porta e devemos aproveitar a oportunidade enquanto é tempo. Nos preparar enquanto é tempo. Então, elas não estavam preparadas. Assim como Jesus disse em Mateus 5:20, que a justiça daqueles que querem entrar no reino de Deus tem que exceder a dos escribas e fariseus, nós também devemos ter uma vida de justiça para entrar no reino de Deus e assim estarmos preparados. E essa justiça nada mais é do que a justiça de Deus, a justiça do Espírito Santo. Eu já citei aqui Romanos 14:17, que Paulo disse: mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça do Espírito. Justiça no Espírito. Então é uma justiça daqueles que são nascidos de novo, daqueles que creem no Evangelho. E quando alguém crê no Evangelho, essa pessoa então passa a viver uma vida de justiça, fazendo atos de justiças no poder do Espírito Santo. E o que significa isso? Significa que esta pessoa nascida de novo vive uma vida para fazer a vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse que muitos não basta me chamar Senhor, Senhor, porque isso não vai fazer ninguém entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a justiça que devemos viver, que representada aqui nessa parábola das 10 virgens, pelo azeite que fornecia combustível para que as lâmpadas estivessem acesas o tempo todo e não faltasse para a chegada do esposo, era essencial. Não pode faltar na nossa vida essa justiça de Deus manifestada pelas boas obras, porque o próprio Jesus disse que nós somos a luz do mundo e que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens. Sejam as vossas obras, as vossas boas obras manifestas diante dos homens para que Deus seja glorificado. Então vivemos aqui na terra como salvos, nascidos de novo, como morada do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, que são as obras de justiça, que é a candeia acesa e iluminada. E essas obras de justiça devem permanecer na nossa vida, no poder do Espírito Santo, porque toda a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça própria, não era a justiça que vem de Deus. Devemos viver na justiça que vem de Deus, ou seja, pela ação poderosa do Espírito Santo, que é representado pelo azeite que fazia aquela chama arder e o brilho acontecer naquelas lamparinas que fizeram com que as virgens prudentes estavam, portanto, preparadas para a chegada do noivo. Essa justiça maravilhosa de fazer a vontade do Pai. Jesus contou uma parábola também certa vez sobre os 2 filhos, dizendo que um certo pai tinha 2 filhos e disse para um: meu filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, ele foi. E disse para o outro: vai, meu filho, na vinha. Ele disse: eu vou, mas não foi. E ele pergunta aos líderes e aos mestres judeus que estavam ali, escribas e fariseus que estavam ouvindo essa parábola dele, ele disse assim: qual dos 2 fez a vontade do Pai?
E eles disseram, foi aquele que foi fazer a vontade, foi aquele que foi cumprir a vontade, ou seja, o segundo na sequência da parábola, porque o primeiro, segundo a própria narrativa da parábola, foi o que disse que ia, mas não foi. O segundo disse, não quero, mas depois arrependendo-se foi. Então Jesus disse, portanto, vos afirmo que as meretrizes e os pecadores precederão a vocês no reino de Deus. Olha que coisa terrível. Por quê? Porque as meretrizes e os pecadores acreditaram na pregação do Evangelho, começando por João Batista, o arrependimento. Então essa é a grande questão. As pessoas que creem no Evangelho, que se arrependem de seus pecados e depositam a sua fé na graça de Deus e, portanto, passam a ser moradas de Deus, se arrependendo dos seus pecados, sendo salvas, nascidas de novo, e passam a ter e depender do Espírito Santo para a sua vida, essas pessoas adentrarão o reino dos céus. Entrarão no reino dos céus. Portanto, se você é um crente salvo, nascido de novo, viva sempre no poder do Espírito Santo, dependendo unicamente dele. Não permita que exista um momento na tua vida que você se considere autossuficiente, já dono de si mesmo, já maduro espiritualmente, e você acha que você consegue levar a sua vida por si próprio e às vezes você está descuidando, negligenciando a dependência do Espírito, a dependência da graça de Deus, aí a sua lâmpada vai estar se apagando e você corre sérios riscos. Mas Deus está sempre nos despertando para que nós possamos viver uma vida de dependência do Espírito Santo, dependência da graça de Deus, para praticar obras que glorifiquem a Deus, não obras que tragam o resultado para nós mesmos, chamar a atenção para nós mesmos, mas obras que glorifiquem a Deus. É uma vida de justiça, uma vida em amor, uma vida em alegria, no Espírito Santo. Vivendo assim, estaremos atentos, vigilantes, esperando a hora, o momento maravilhoso em que Jesus Cristo voltar para estarmos para sempre com Ele. Então, quando você vive para Deus, você vive na dinâmica, na expectativa desse momento glorioso, bendito da volta do Senhor Jesus Cristo. É estar com as lâmpadas acesas. Por isso que Jesus, quando termina a parábola, ele disse, vigiai, ou seja, esteja acordado, esteja despertado. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado mesmo, para não sermos enganados por este mundo e dormirmos o sono da negligência espiritual, não darmos valor à nossa vida espiritual, não darmos prioridade ao reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, descuidarmos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Claro que nós temos que viver a nossa vida aqui, mas o principal na vida do salvo deve ser o Senhor, deve ser o reino de Deus, deve ser o amor a Deus e o amor ao próximo, a ênfase da nossa vida, a tônica principal do nosso viver para que possamos estar preparados. Então, olhando para essa parábola das 10 virgens, nós vemos aqui esses ensinos maravilhosos. A ênfase também, nós percebemos nessa parábola, com relação à responsabilidade pessoal e particular. A responsabilidade é pessoal. Cuidemos da nossa vida espiritual. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Não ficar aí querendo cuidar da vida dos outros, mas cuidar da sua vida. Olhar para você, se em você está o azeite, em você está a presença do Espírito Santo, em você está a justiça de Deus, está a alegria de Deus, está a paz de Deus em você. Se você tem a prática dos princípios espirituais, da piedade, da oração, da palavra de Deus, das boas obras, do poder do Espírito Santo, do gozo da salvação em você. Temos que olhar para nós mesmos. Infelizmente, muitas vezes
o cristão desvia os seus olhos para ficar olhando para a vida de A ou a vida de B, criticando A, criticando B, se preocupando com os outros e não vai mudar os outros. Nós só podemos mudar a nós mesmos e através da nossa mudança, o nosso testemunho, a nossa vida, as nossas palavras, aí sim podem mudar os outros quando eles veem exemplo em nossa vida. Mas não querendo simplesmente atacar A ou B, como a gente infelizmente vê isso acontecendo muito nos dias atuais. Olhando apenas para a vida dos outros, esquecendo a sua vida própria. A parábola das 10 virgens, portanto, mostra a questão da responsabilidade pessoal e particular. Mostra também o testemunho cristão que não pode se apagar diante das trevas deste mundo. Não pode, não pode. O cristão ainda deve ser, como Paulo disse, que a igreja é, e nós como pertencentes à igreja, membros do corpo de Cristo, somos, portanto, membros da igreja, e a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O cristão, ele deve se colocar na terra através do seu testemunho, da sua vida, como aquele que dá testemunho de Cristo, do lado da verdade, do lado daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que glorifica a Deus e dos princípios benditos da palavra de Deus. Essa é a posição do cristão. Essa parábola ensina também outra coisa importante que já citamos, que é a certeza da vinda do Senhor. As virgens, a Bíblia diz ali na parábola das 10 virgens que o noivo tardou, mas veio. Tardou, mas chegou. A questão é essa, ele virá. Muita gente não acredita mais, muitas pessoas zombam, muitas gente duvidam, mas ele virá. Esse é o testemunho das Escrituras, é a palavra de Cristo registrada aqui tantas vezes. E é o testemunho do Espírito Santo na vida do salvo. Ele virá, isso é certeza. E também essa parábola fala sobre a importância da vigilância espiritual. Estar vigilante, estar acordado, esperando o Senhor Jesus Cristo. É justamente isso que significa estar vigilante. É assim que precisamos estar. E como nós estamos vigilantes? Quando nós não somos enredados, emaranhados com as trevas deste mundo, com a maneira com que este mundo vive, com o pensamento deste mundo. O apóstolo Paulo disse que o cristão tem que ter a sua mente renovada pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela consagração a Deus, tendo a sua mente renovada, não pensando com o mundo, não vivendo como o mundo, mas vivendo na prática da vigilância espiritual, fazendo o que é certo, vivendo no poder do Espírito Santo, vivendo debaixo da graça de Deus, vivendo no poder do Espírito Santo, vivendo uma vida plena em Cristo, alegre, cheia de vida, no poder do Espírito Santo, mesmo sofrendo, padecendo, enfrentando lutas e dificuldades aqui, mas crendo, esperando, estando atento para a volta do Senhor Jesus Cristo. Vigilância espiritual, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, honrando o Senhor, glorificando a Deus, vivendo uma vida cristã plena. Fazendo assim, ele vai estar vigilante, atento, orando, lendo a palavra, vivendo a prática daqueles exercícios espirituais, a oração, a palavra de Deus, a meditação, o jejum, a consagração, os cultos, a adoração, vivendo tudo isso, estando preparados e praticando a sua fé, praticando o testemunho cristão. Vivendo assim, você vai estar pronto, preparado, não vai dormir e vai estar pronto para a volta do Senhor. Então essa parábola é maravilhosa. A vigilância espiritual para a volta bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, quanto desejamos isso, quanto anelamos por isso, e sabemos que um dia isto vai acontecer. E podemos dizer, como a palavra de Deus disse, Maranata. Terminando a Bíblia Sagrada lá no livro do Apocalipse, João diz, ora vem, Senhor Jesus. E é assim que devemos viver, na expectativa, dizendo, ora vem, Senhor Jesus, mas olhando para nós mesmos e vendo se nós estamos preparados para essa vinda maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a seguir avante,
servindo ao Senhor durante a nossa peregrinação terrena. Que Deus abençoe você.